Hello, eu sou a Eli Sato e eu mostro o caminho para você passar nas provas de proficiência em inglês, TOEFL, IBT e IELTS em apenas 8 semanas de preparação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Carreira no Exterior. No episódio de hoje eu vou falar, eu preciso ter um nível proficiente de inglês para levar minha carreira para o exterior? Você sabe? Já se perguntou isso? Vamos conversar sobre isso. Olha só, minha gente, você que pensa, sonha em levar sua carreira para outro país, mas não tem certeza se tem o nível de inglês para isso. Em algumas situações, na maioria inclusive, não. Vamos lá. Em algumas situações, o nível proficiente de inglês é necessário, sim. Em outras, já é pedido nível avançado. E aí é exceção quando se pede níveis menores que esses, os níveis intermediários, né? E não basta você colocar no seu currículo que você tem um nível intermediário de inglês, né? Preciso comprovar esse nível de inglês através de provas de proficiência em inglês. Então vamos lá, quais são as opções, né? Tem muita gente que pensa em construir carreira em outro país e entende que o melhor caminho, a porta de entrada para o mercado de trabalho é investindo num curso de ensino superior nesse país que quer morar, né? Um exemplo muito claro disso é o Canadá, né? O Canadá oferece benefícios incríveis para quem mora lá, atrai gente do mundo inteiro e precisa, né, dessa mão de obra qualificada, porque sua própria população não dá conta de atender a necessidade de mão de obra. O país está em plena expansão, em crescimento econômico já há 20 anos e continua crescendo muito e não tem população suficiente para isso. Então, atrai pessoas do mundo inteiro qualificadas para ocupar esses lugares. E aí tem para Canadá, quando a gente fala mercado de trabalho Canadá, tem duas opções que são as mais procuradas, vistas, que é você investir num curso de ensino superior, então, num curso em que você já vai começar a atuar assim que formado naquela área, e como, né, lá no Canadá tem vários colleges que são especializados em cursos hands-on, cursos que te ensina na prática o que você tem que fazer naquela profissão em diversos níveis. Não pense que college é só para quem está começando em alguma área. Não, em diversos níveis. Tem até pós-graduações em colleges, né? São diplomas de 2 anos. Então, você pode... É um caminho muito escolhido pelas pessoas, né? Através do estudo, conseguir abrir uma porta no mercado de trabalho. Por que isso? Porque os cursos são hands-on, os professores, as pessoas que ensinam, geralmente estão no mercado de trabalho, né? Além de dar aula. Então, e os colleges promovem essa interação, né, das empresas com os alunos que estão se qualificando, e até o governo faz esse meio de campo para que não se forme mais profissionais do que o mercado pode absorver. Olha que sistema inteligente, né? Então, a gente está aqui para falar de carreira no exterior, mas um grande meio de construir, de começar a sua carreira em outro país é investindo no estudo. Outro forte caminho procurado para o Canadá é o Express Entry, né, que é um programa do governo canadense, mais especificamente da parte de imigração, para filtrar, para ter, não é filtrar, é para ter milhares, quiçá milhões de currículos de profissionais internacionais em um banco de dados, em um único lugar.
né, que se chama de pool, é como se fosse uma piscina mesmo, cheio de currículos de pessoas do mundo inteiro. E aí, quando o governo federal, quando o governo das províncias ou quando as empresas não conseguem encontrar um profissional necessário, né, ali no Canadá, eles recorrem a esse pool, né, ao programa do Express Entry, que tem milhões de currículos de profissionais internacionais. E aí eles convidam a pessoa, né, para ir para o Canadá trabalhar naquela área. Então, o Express Entry é realmente muito popular e tem mais de quase 200 programas dentro do Express Entry, e por isso é muito, muito, muito popular. Então, quando a gente fala de carreira fora do Brasil, e isso só falei de Canadá, mas estende-se, né, a Estados Unidos, Europa, Austrália, Nova Zelândia, são países em pleno desenvolvimento, principalmente Canadá, Austrália e Nova Zelândia, mas Estados Unidos e Europa são muito queridos do brasileiro, né? São muito visados pelo brasileiro, em que é possível você levar a sua carreira para outro país. Como a gente está falando de nível de inglês, vamos entender? Porque olha só, quando você vai para uma dessas opções, né? Você vai, por exemplo, validar seu diploma para trabalhar na sua profissão em outro país. É um outro meio. Os enfermeiros são super necessitados nos Estados Unidos, requisitados. É uma necessidade mesmo do país por enfermeiros. Então, os Estados Unidos trazem enfermeiras do mundo inteiro para atuar nos Estados Unidos. Claro que tem todo um processo para que isso aconteça, porque a gente está falando de saúde, mas como faltam enfermeiros nos Estados Unidos, eles criaram um processo para trazer enfermeiros do mundo inteiro e dá até para você já entrar nos Estados Unidos aplicando para o seu visto de residente permanente, seu green card, né? Mas não é só Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, é uma profissão em demanda. Odontologistas são super necessários no Reino Unido, no Canadá. Enfim, a área da saúde, em geral, são profissionais muito requisitados, né? E aí, em cada país, vai ter um processo diferente para que isso aconteça, porque são profissões regulamentadas. Então, em cada país vai ter um processo diferente para você regulamentar, para você validar o seu diploma brasileiro naquele país e poder atuar na sua profissão naquele país, mas é uma opção. Enfermeiros nos Estados Unidos é muito popular, né? A gente ouve muito falar, e até porque não é uma demanda que aconteceu por causa da Covid ou qualquer coisa parecida, é uma demanda já de muito tempo e que vai por muito tempo, vai existir, vai estar aí por muito tempo, então é muito popular. Para você ter uma ideia de nível de inglês, os enfermeiros precisam ter nível avançado de inglês para poderem atuar nos Estados Unidos com essa possibilidade de aplicar para o Green Card, ok? Agora, no nível B2, Higher Intermediate, já dá para você ir com visto de trabalho, como enfermeiro, com visto de trabalho, atuar nos Estados Unidos. Então, são situações diferentes, né? Vistos específicos. Então, assim, tem que ser nível proficiente para levar minha carreira? Depende. Depende. Qual é a sua carreira, o que você vai fazer, aonde você quer, qual é o caminho que você vai. Então, por exemplo, para as pessoas que procuram estudar para abrir portas no mercado de trabalho, geralmente o nível intermediário, o intermediário já é suficiente. Não, mas eu vou estudar uma pós-graduação, um mestrado para poder entrar no mercado de trabalho. Geralmente, o nível Higher Intermediate P2 já é suficiente. Vamos entender um pouquinho os níveis de inglês? Eu vou dividir minha tela com você. Aqui. Esses são os 6 níveis de inglês da CEFR,
que é a Common European Framework of Reference. Não precisa decorar isso, não. É uma escala de níveis de inglês que é usado no mundo inteiro. Então, são essas letrinhas A1, A2, B1, B2, C1, C2, que se você chegar com uma prova dizendo que você tem um nível de inglês B2, né, uma prova de proficiência em inglês altamente reconhecida, dizendo que você tem um nível de inglês B2, as pessoas vão saber do que você está falando. Né? Ah, não, meu nível de inglês é C1. As pessoas vão saber do que você está falando. Tá? Então, primeiro, esses são os 6 níveis que essa escala foi criada na Europa, na Inglaterra mais especificamente, mas hoje o mundo inteiro usa, né? Esse A1, A2, B1, B2, C1, C2, você já deve ter ouvido. Então, para te apresentar, o A1 e o A2 são os níveis básicos, o A1 é o básico, o A2 é o pré-intermediário, é o básico pré-intermediário. O B1 e o B2 são os níveis intermediários, então B1 intermediário, B2 é o intermediário pré-avançado. E o C1 e o C2 são os níveis avançados, são os níveis que você já apresenta fluência no inglês. Lembra que apenas 3% da população brasileira tem inglês fluente. Isso quer dizer que estão aí nos níveis C1 e C2, tá bom? Que é o C1 nível avançado e C2 nível proficiente, certo? Deixa eu tirar daqui agora. Pronto. Então, o seu primeiro passo deve ser, para você que sonha em levar a sua carreira para outro país. Você vê, né, pessoas, por exemplo, da área da saúde atuando em outros países, mas não só, você vê profissionais de TI, né? Tecnologia da informação de todas as áreas, conseguindo emprego na Europa, no Canadá, Estados Unidos, e saindo para esses países para trabalhar nessas áreas. Engenheiros, contadores, enfim, tem muita demanda por profissionais qualificados em outros países. Como? É um outro assunto, não é minha especialidade, é um outro assunto. Eu sempre recomendo que você procure um especialista, um profissional que esteja acostumado a fazer essa transição de carreira para você, tá? Para te ajudar no passo a passo para você levar a sua carreira para fora. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela é da área farmacêutica, e ela tem um cargo já muito alto no Brasil, mas ela tem vontade de atuar no Reino Unido, na Inglaterra mais especificamente. Então, ela contratou uma empresa que trabalha com essa especialidade, que é levar profissionais brasileiros para o Reino Unido, para ajudá-la com essa transição de carreira do Brasil para o Reino Unido. Então, sempre procure um especialista para isso. Agora, uma coisa que é comum para todas as profissões, todas as áreas, é que você vai precisar de uma prova de proficiência em inglês. E quando a gente fala de carreira, você não tem muitas opções de prova de proficiência em inglês, não. Geralmente, você precisa do TOEFL IBT. Cuidado, TOEFL tem várias vertentes. Tem o Juniors, tem o ITP, tem o Essentials, tem o que você precisa, né? O mais pedido, o mais aceito, o mais exigido é o TOEFL IBT. E o IELTS, que tem 2 versões, o Academic e o General Training. Então, por exemplo, você vai levar a sua carreira para outro país através do estudo. IELTS Academic. Eu vou aplicar para o Express Entry, Li, a única prova aceita pela imigração canadense para brasileiros que vão aplicar para o Express Entry, que estão no Brasil ainda, é o IELTS General Training. Você vai saber exatamente qual prova você tem que fazer consultando esse especialista, né? Mas é claro, se você não quiser usar o serviço de especialista, por exemplo, o site da imigração canadense tem todas as informações possíveis e imagináveis para você, de todas as centenas de programas existentes para um estrangeiro ir para o Canadá. Está tudo em inglês, mas está lá, tem tudo lá, né? Então, se você entra, por exemplo, você quer validar o seu diploma para atuar como enfermeira nos Estados Unidos.
você procura o board o board é o órgão que regulamenta a profissão nos Estados Unidos, do estado, da província em que você quer atuar, e tem lá todas as informações. Então, assim, dá para fazer sozinho? Dá. Eu sugiro que você procure um especialista, porque encurta o seu caminho e as chances de erros são menores, né? Porque pesquisar leva tempo, né? Você precisa estudar sobre o assunto, pesquisar, entender os melhores caminhos, o que você tem que fazer direitinho, que não pode errar de jeito nenhum. E muitas vezes a gente aprende mais na prática do que nas informações que estão em algum site. Então, por isso que eu recomendo que você procure um especialista, mas sim, é possível fazer sozinho. Então, são essas informações, dentre essas informações, as provas que são aceitas, ou a prova que é aceita. Tem casos que é uma única, e tem casos que você pode escolher entre TOEFL, IBT e IELTS, mas tem que estar atento, né, para o seu objetivo específico, o que precisa, né? Então, por exemplo, os enfermeiros que vão para os Estados Unidos, aceita-se tanto TOEFL e IBT quanto IELTS Academic. Express Entry, só IELTS General Training. Quando você vai para Reino Unido, você precisa do IELTS UKVI. É o IELTS que tem o General Training, tem o Academic, mas a versão UKVI, que é para visto para o Reino Unido. Só se faz no Centro Aplicador de São Paulo. Então, assim, tem algumas especificidades que vai ser para o seu objetivo, por isso tem que estar por dentro. Agora, o primeiro passo é alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa, né? Se você não tem o inglês alinhado com a nota que você precisa, tipo, você não tem o inglês fluente, né? O que a maioria dos casos você precisa ser fluente. Isso quer dizer que você precisa desistir do seu sonho, da sua carreira internacional? Não. Se você não tem o nível fluente de inglês, ou avançado, ou C1 ou C2, né, ou proficiente, isso quer dizer que você vai precisar se dedicar, estudar para entrar para os 3% e alcançar pelo menos o nível avançado de inglês, o nível C1, para alinhar com a nota que você precisa. Eli, para todas as profissões eu vou precisar de nível avançado? Não, não necessariamente. Você vai checar essa informação junto ao órgão que valida o seu diploma, ou, por exemplo, quando você é contratado por uma empresa, aí você precisa tirar o visto de trabalho. É a imigração daquele país que vai definir qual é o nível de inglês que você precisa apresentar através da prova do IELTS ou do TOEFL e IBT, tá? Então, sempre checar para quem você vai apresentar a prova, qual é o nível exato que você precisa, mas quando a gente está falando de carreira direto, sem passar por universidade, chances são que você vai precisar alcançar aí, pelo menos o nível avançado de inglês. E aí, se você não tiver o nível avançado, não quer dizer que você tem que desistir do seu sonho de trabalhar em outro país, não, né? De ganhar em dólar, ganhar em euro, ganhar em libra, né? E aproveitar todos os benefícios que isso traz, né? A visibilidade de um profissional que atua fora do Brasil, no Brasil, é incrível. Caso você queira voltar a atuar no Brasil, ter uma experiência de alguns anos fora, é fantástico, o seu currículo se eleva para outro nível, né? Mas chances são que você precisa sim do nível avançado de inglês. E se você não tem, porque a maioria dos brasileiros que falam inglês estão no nível B1, o terceiro nível, o intermediário, então não é que você precisa desistir do seu sonho, mas você vai precisar se dedicar. Só que eu tenho certeza que quando eu falo se dedicar, já vem aí na sua cabeça anos de estudo, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas se você estudar o conteúdo certo, com o método certo, específico, não é que você não precisa estudar, tá? Precisa sim, tem que se dedicar, tem que estudar, vai ter que suar a camisa. Mas com inglês
focado para a prova, estudando o inglês que vai ser exigido pelos critérios de avaliação da prova, você consegue fazer isso em meses, ao invés de anos, para alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. Uma vez que você está com o seu nível de inglês alinhado com a nota que você precisa, 8 semanas, 1 hora por dia, é possível se preparar para passar na prova do TOEFL e IBT e do IELTS. Então, o que dá mais trabalho, que você vai ter que suar mais a camisa, se dedicar mais, é fazer esse alinhamento de nível com nota de inglês, tá? Eu tenho alunos que estão nessa jornada de alinhar o nível de inglês. Então, por exemplo, eu tenho o Frank, o Paulo, que eles saíram do básico e alcançaram o nível avançado de inglês em 5 meses de estudo. Não é 5 meses assistindo Netflix, não, viu? É 5 meses se dedicando, estudando todos os dias, fazendo práticas diárias, mais que 1 hora por dia, para aumentar esse nível de inglês. A Sandra fez essa mesma jornada do básico para o avançado em 3 meses. Pasme. E tem alunos que já avançaram o nível de inglês e estão com esse nível de inglês certificado pela prova. Então, por exemplo, eu tenho o Thales, que entrou no nível básico e alcançou o pré-avançado, o B2, e teve esse nível B2 certificado pela prova do IELTS em 6 meses. Eu tenho o Léo, o Cadu, a Júlia, que entraram no nível intermediário de inglês. Em 2 meses e meio, alcançaram o nível avançado C1 de inglês e tiveram esse nível C1 certificado pela prova. A Gabi fez isso em 3 meses. Entrou no nível B1 intermediário, aumentou para avançado e teve esse nível avançado certificado pela prova em 3 meses. E tem o Omar, que entrou no nível B2 pré-avançado, avançou 2 níveis de inglês e teve esse nível proficiente atestado pela prova do IELTS em 1 mês e meio. Então, você pode estar pensando, mas isso é muito difícil. E eu tenho para te dizer que fácil não é não, tá? Você conseguir fazer esse avanço, nessa subida de nível mais rápido, não quer dizer que é mais fácil. Talvez ao contrário, né? Com muito mais esforço, com muito mais horas de estudo condensadas, né? Porque quando eu falo de aumentar nível de inglês, estudar inglês, se dedicar para aumentar nível de inglês, certamente vem para você 8, 10 anos de estudo, né? Para então se preparar para fazer a prova, para então pensar na sua carreira fora do Brasil, e aí você deixa esse negócio para lá, porque é muito tempo, né? É um plano de muitos anos para você sair do Brasil. Ou vai deixando, né? Ou entende que, ok, 8, 10 anos de estudo valem a pena para eu poder trabalhar em outro país, mas aí você vai deixando, porque vai demorar tanto, então você vai deixando, e quando você vê, né, já passaram muitos anos e você não está nem estudando inglês e nem indo atrás de conseguir essa vaga, essa oportunidade de levar a sua carreira para outro país. Por que isso? Porque antigamente era assim. Você precisa estudar inglês, você precisa aumentar níveis de inglês? Pode colocar aí 12, 14, 17 anos estudando. Era assim. Quando eu comecei a estudar inglês criança, não tinha tempo para acabar, não. Né? Hoje as escolas de inglês falam de 4, 6, 8 anos, mas na minha época não tinha tempo para acabar seus estudos. Sua formação no inglês. Quem que se forma, né, numa língua? Não existia isso. Você ia estudando. E ia estudando. E quanto mais você estudasse, quanto mais anos,
maiores as chances de você ficar fluente na língua. Com a pressa, né, em que a gente vive e que vem aumentando cada vez mais a velocidade das informações que a gente tem disponíveis, aumenta também nossa pressa para tudo. Se você olhar para as novas gerações, eles não têm paciência de levar muito tempo para qualquer coisa, para conquistar as coisas, né? Essas novas gerações querem ficar milionários com 14 anos, de preferência, né? Querem resultados grandiosos em muito pouco tempo, porque vive cada vez mais, e a gente está no balaio, tá? Nessa velocidade insana, é muita informação chegando muito rápido, né? Se quem está aí na minha faixa etária, né, dos 40, parar para pensar na nossa infância e adolescência, quando a gente precisava de alguma informação específica, o que a gente tinha que fazer? Ir até uma biblioteca e estudar, pesquisar, né? Abrir livro por livro para tentar encontrar aquela informação. Hoje, nós temos a informação na palma das mãos, qualquer informação que seja, da mais bizarra à mais útil, né? Você tem na palma da mão, com o pai dos burros, né? O Google. No Google, você pesquisa qualquer coisa. Que informação que você não encontra hoje online? Percebe? Então, essa facilidade da informação criou em nós pressa. E com essa pressa, as escolas de inglês não podiam mais vender se forme em 18 anos, né? De estudo. Então, o que nós brasileiros, a gente tem essa característica cultural de ter o interesse na comunicação. Então, você quer aprender inglês? Você quer aprender a se comunicar em inglês. Você quer aprender francês? Você quer aprender a se comunicar em francês. Alemão, espanhol, você quer se comunicar, você quer se virar para conseguir falar o que você quiser falar e você quer entender o que está rolando na conversa, né? Com esse foco em comunicação, né, culturalmente do brasileiro, e com a pressa que a gente tem, as escolas de inglês, e imagino que de outras línguas também, focaram suas didáticas em comunicação, né, em ensinar a pessoa a se comunicar, e está excelente, porque atende à necessidade das pessoas que querem aprender uma língua, quer aprender a se virar, né? A assistir uma série, um filme, sem legenda e entender, ter contato com o nativo daquela língua e conseguir trocar uma ideia ali. Ninguém está preocupado, ninguém, brasileiros, a gente, é uma característica cultural, tá? A gente não tem essa preocupação se a gente está falando gramaticalmente correto, se a gente está usando a construção gramatical exata que deve ser usada para aquela situação. Imagina, a gente quer mais se comunicar, né? Entender o que está rolando ali e se fazer entender numa viagem, numa conversa. Então, com isso, as escolas focaram muito suas didáticas em comunicação. E aí, a pessoa que está a fim de aprender a se comunicar, né, a encontrar um nativo e conseguir conversar, viajar e conseguir conversar, não está muito disposta a dedicar muito tempo para isso, não. Até porque essas pessoas têm rotinas de trabalho, de estudo. Imagina se a escola falar, tudo bem, você pode vir todos os dias das 5 às 7 da tarde, tá bom? Serão suas aulas todos os dias. Tipo, a pessoa vai falar, oi? Não, imagina, eu nem tenho tempo para isso. Você acha que eu tenho condições de vir todos os dias aqui na escola? Não, não posso. Então, o que as escolas oferecem? 2 horas por semana. Ou você vai lá na escola 2 vezes por semana, assiste 2 horas de aula, ou você vai na escola 1 vez por semana e assiste 2 horas de aula. Foi o que as escolas entenderam que as pessoas querem, procuram, né? A maioria. Agora, você que está com essa pressa de levar sua carreira para outro país, que você está vendo pessoas, amigos, indo, saindo, você não tem 8, né, 10 anos para isso.
Você não quer esperar 8, 10 anos para aumentar o seu nível de inglês, para então se preparar para a prova, para então pensar no visto que você vai dar entrada, nas oportunidades que você vai abraçar para levar sua carreira para fora. Você quer uma coisa mais rápida. E aí, minha gente, o que a gente tem de opção, né? Até antes da pandemia, a gente tinha a opção de fazer intercâmbios de inglês, né? Você saía, pegava suas férias ali, um mês, e ia estudar em outro país, em inglês, para desenvolver o seu inglês. Tá voltando e há de voltar, mas ainda leva tempo, né? Então, o que acontece? Você vai tirar férias num lugar desse, e é uma experiência incrível, porque você vive essa experiência. Mas olha só, as escolas pelo mundo, né, de inglês, mais conceituadas, que estão nos 5 continentes, elas garantem que você vai melhorar um daqueles 6 níveis em 10 semanas de curso intensivo de inglês. 10 semanas de curso intensivo de inglês para melhorar um daqueles 6 níveis de inglês. Então, minha gente, molezinha não tem. Não é em uma férias que você vai conseguir aumentar um nível de inglês. Então, você já precisaria ali ou se desligar do seu trabalho ou negociar com a sua empresa para ficar 2 meses e meio em algum destino, né, de língua inglesa, para você estudar o inglês, curso intensivo de inglês, para você melhorar um nível de inglês. Aí já fica um pouco mais inviável, né? Mesmo que você tenha essa opção, tipo, me desliguei da empresa, vou aproveitar para me dedicar a aprender inglês para daí já procurar uma oportunidade fora do Brasil. Então, mesmo que você tenha não precise de férias, não dependa de férias, que você possa passar esses 2 meses e meio fora para melhorar um nível de inglês. Custo altíssimo. Um programa desse, econômico, se você for ficar na casa de uma família, né, parceira da escola, com café da manhã e mais uma refeição, já com o curso e material didático incluído, você vai investir uns R$16.000 por mês, além de passagem e visto. E além do dinheiro que você leva para, né, outras coisas, para outra refeição, para transporte, para ir e vir, para dar uma volta, para dar uma passeada no fim de semana. Então, R$16.000 por mês. 2 meses, 32 mil, 2 meses e meio, R$40.000, mais passagem, visto e dinheiro para levar para um nível de inglês. Este era o meio mais rápido, né? Nessas 10 semanas, a carga horária é altíssima. São 225 horas de aula para aumentar esse nível de inglês. E aumenta, tá? É garantido. Eles garantem isso. Dificilmente você não vai aumentar esse nível de inglês estudando tão focado dessa forma, né? Só que um custo altíssimo e muitas vezes inviável para quem, né, não consegue tirar 2 meses e meio aí de licença ou, enfim, se desligar do trabalho para isso. Então, se a gente for trazer essa realidade para o Brasil, essas 225 horas, se você fizer 2 horas por semana, que as escolas oferecem, são 2 anos para aumentar nível de inglês. Por isso que demora anos para você aumentar o seu nível de inglês nas escolas tradicionais, tá? Não é porque as escolas brasileiras são ruins. É porque você estuda 2 horas por semana. É muito pouco, né? Para quem está com pressa. Para quem não tem essa pressa, para quem quer só se comunicar, viajar, se virar, né? Quer ir aprendendo inglês porque sabe que um dia vai ser importante, está tudo bem. Né? Em alguns anos você aprende, tá tudo certo. Agora, para você que quer levar sua carreira para fora, que já tem isso despertado em você, você não quer esperar anos para isso, né? Você quer rápido. Tá. E aí muita gente fala, então eu vou contratar um professor particular de inglês. Show. Quanto vai custar essas 225 horas necessárias de estudo para você aumentar
o seu nível de inglês com um professor particular de inglês. Vamos colocar uma média aí nacional, né? Pode ser que na sua cidade seja menos, pode ser que na sua cidade seja mais, mas se a gente colocar uma média nacional aí de R$ 100 por hora, vezes 225 horas, são R$ 22.500. Tudo bem que não são os 40 mil que você vai gastar, investir para você estudar fora do Brasil, mas ainda assim são R$ 22.500 para aumentar um nível de inglês. Tá, então tem esses cursos ali online, né, que a gente consegue fazer quantas aulas quiser ali, vai acelerando, tal. Sim, tem os cursos online, né? Tem várias marcas aí grandes fazendo cada vez mais cursos online. No entanto, o único problema para você que quer levar a sua carreira para fora do Brasil, que tem pressa para alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa na prova, é que lembra, qual que é o foco do brasileiro culturalmente? Conversação. E geralmente esses cursos online são ofertados neste formato, conversação. Claro, eles querem vender para o maior número de pessoas possível. Então, eles vão voltar suas didáticas para a conversação, para atender à necessidade da maioria das pessoas que querem aprender inglês. E que não vai te ajudar. Não em um curto período de tempo, porque aprender conversação para fazer prova de proficiência em inglês não serve para nada. Diante dessa situação, desse problemão que os meus alunos enfrentavam, eu entendi que eu precisava de uma solução para ajudar essas pessoas que precisavam aumentar, alinhar o nível de inglês antes de começar a preparação para a prova em 8 semanas. E aí, eu entendi que se esses alunos estudassem um inglês específico que a prova exige, o inglês, a linguagem que os critérios de avaliação da prova exigem, a gente conseguia acelerar esse processo de aprendizado. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, para todos os meus alunos que vão se preparar para a prova e precisam aumentar o nível de inglês antes, tem 3 cursos completos de grammar para que eles possam aumentar esse nível de inglês em meses e não em anos. E foi exatamente o que todos esses alunos que eu citei fizeram, tem dezenas de alunos fazendo ainda, né? Então, você não precisa estudar anos para aumentar o seu nível de inglês ou gastar rios de dinheiro para isso. Você consegue, com inglês focado, específico, aumentar o seu nível de inglês para, então, se preparar para a prova em 8... A preparação para a prova em 8 semanas, tá bom? O aumentar o nível de inglês em meses. Quantos meses, Eli? Depende. Depende do seu nível inicial de inglês, do seu conhecimento prévio. Depende da sua velocidade em aprender, né? Depende da sua disponibilidade de tempo. Tem quem queira estudar lá todos os dias, 2 horas por dia. Tem quem não quer. Eu quero estudar 3 vezes por semana. Eu quero estudar todos os dias, menos fim de semana. Então, depende, tá? Mas esse método te ajuda a aumentar o seu nível de inglês, para que você alinhe com a nota que você precisa na prova de uma forma específica, focada na prova, que é o que você vai precisar fazer para levar sua carreira para outro país. Independente de você escolher o caminho do estudo, que exige notas um pouco mais baixas, ou aplicar direto para visto de trabalho, visto de residência permanente, express entry, todas esses vistos exigem provas de proficiência em inglês, ok? Só para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo, né, do que é o inglês focado. Por que inglês focado? Que diferença isso vai fazer? Olha só. Quando você vai conversar com alguém em inglês, você encontrou um nativo lá, ou apareceu alguém lá no seu trabalho de fora, né? Você trabalha numa multinacional e vem diretores visitar a empresa e você vai tentar gastar o seu inglês lá para se comunicar com a pessoa.
Se você usar o passado simples, o presente simples, o futuro simples, um vocabulário simples, por exemplo, and, because, but, né, e repeti-los, você consegue se fazer entender? Sim, com certeza. Mas na prova, se você usar nas suas redações, nos seus exercícios de speaking, somente esses recursos, construções gramaticais simples, vocabulário simples, repetido, por mais que você se faça entender sem dificuldade, por mais que a sua fala flua, por mais que a sua escrita flua, você não vai conseguir passar na prova. Você não vai conseguir o seu visto de trabalho, a sua residência permanente, o seu Express Entry, nem validar o seu diploma de enfermagem ou da área da saúde para trabalhar em outro país. Percebe? Então, você precisa de um inglês focado, específico. E sim, para levar a sua carreira para outro país através desses vistos, né? Validação de diploma, não necessariamente, né? Mas porque para validar o diploma, normalmente você não precisa da prova. Mas para tirar o visto de trabalho ou de residência permanente para atuar na área de saúde em outro país, você precisa da prova. Para tirar o visto de trabalho, né? Independente de ser na área de saúde ou não, para aplicar para visto de trabalho, visto de residência permanente e Express Entry, a imigração de cada país exige a prova de proficiência. E as provas mais aceitas são as provas do TOEFL e IBT e do IELTS. Ok? Então, retomando aqui, você tem que ter nível proficiente C2 de inglês? Provavelmente não. Talvez você tenha que ter um nível avançado, C1. Lembra dos 6 níveis? O penúltimo nível ali, nível C1 avançado. E aí, o seu primeiro passo para você que quer levar sua carreira para outro país é alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. Se você for estudar inglês em outro país, contratar um professor particular de inglês, ou cursos online, ou ainda tentar estudar sozinho, é o que mais demora, é o que mais te deixa perdido, é o que mais você não sabe, não tem certeza, é a opção, né? Que mais você não sabe, não tem certeza se já estudou tudo, se falta mais coisa, o que estudar, para onde ir. E aí você perde tanto tempo tentando entender o que você tem que estudar, que acaba não tendo tempo de fato, estudar. Então, essas opções não vão te ajudar a aumentar esse nível de inglês antes de se preparar para a prova, porque ou vai custar demais, ou vai precisar de tempo demais. E quando eu falo tempo demais, são anos, né? E você que está de olho em levar sua carreira para outro país, não tem paciência para esperar anos para aumentar o seu nível de inglês. Ok? Por isso, você precisa de um método focado, específico, que te prepare, que te ajude a alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa na prova, para então se preparar para a prova em apenas 8 semanas de preparação. Ok? Gostou desse conteúdo? Gostou desse episódio? Então se inscreve no meu canal do YouTube e ativa o sininho, a notificação de mensagens para acompanhar as séries que tem novos episódios toda semana. Olha só, terça-feira às 3h03 da tarde, Universidade no Exterior. Terça-feira às 7h03 da noite, tem a série Passe em 8, TOEFL, IBT e IELTS. E quinta-feira, essa aqui às 3h03 da tarde, tem a série Carreira no Exterior, para você que quer levar sua carreira para outro país. Ok? Eu sou a Eli Sato e eu mostro o caminho para você passar nas provas de proficiência em inglês TOEFL, IBT e IELTS em apenas 8 semanas de preparação. Um beijo, obrigada pela sua presença aqui e até o próximo episódio.